Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos acompanhando aqui no Vepcast, seja bem-vindo a mais uma edição. Estamos aqui, pessoal, hoje numa edição especialíssima, uma edição que só reúne sócios, galera. É isso aí. Vepcast, o seu podcast especialista em falar sobre direito, tecnologia e muita novidade no mundo jurídico. Sim, você só encontra do Vep Advogados. E hoje os sócios do Vep Advogados estão aqui. Seja bem-vindo, meu sócio. Esse é o Jefferson. Fala, meu sócio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom. Estamos aqui, então, pra gente conversar de um jeito diferente, né? Muito bom, muito bom. A gente tá tão acostumado a fazer as nossas reuniões lá dentro do escritório, né? Hoje é dia de sair do escritório, gravar um podcast e deixar conteúdo aí pro pessoal. Então, até para que quem está nos ouvindo, pode ser que está chegando pela primeira vez aqui no Vepcast, entender um pouquinho da dinâmica, né? Lá no escritório eu sou head de um setor específico, de um setor empresarial, Jefferson é head de outro setor, setor civil e propriedade intelectual. E eu acho que tem tudo a ver sobre o que a gente vai falar hoje, né, sócio? Com certeza. Prazer, pessoal. Quem não me conhece, Jefferson Ponticelli, head do setor civil e de PI, né, que a gente chama propriedade intelectual. E sim, hoje o tema aqui é justamente propriedade intelectual, de um tema recentíssimo aí, né, que acabou de sair do Senado, está indo para a Câmara, que é o marco regulatório da IA. Então... Sensacional, cara. Acho que falar sobre inteligência artificial é quase que uma necessidade do mundo, né? E falar sobre inteligência artificial pela perspectiva jurídica é uma necessidade, né? A gente está avançando no Brasil aí, como você já falou, no marco regulatório, mas antes disso a gente já tem muita aplicação de inteligência artificial desenvolvendo muita coisa, né? E aí, queria, se você puder contextualizar o pessoal, agora, em dezembro, foi aprovado, né, o texto lá no Senado. Como é que estamos aí com relação ao texto do marco regulatório da inteligência artificial no Brasil? O que é isso, na verdade? Então, é importante mesmo essa contextualização e principalmente que você falou sobre o uso já estar acontecendo, né? E isso a gente não precisa contar porque todo mundo já usa, já sabe, já ouviu falar, né? A IA está na mão, né, no celular de todo mundo e é muito importante, né? Porque o direito e as leis, consequentemente, ela acompanha justamente o movimento da sociedade. E esse uso da IA já vem acontecendo, uso profissional, inclusive, né? Tudo que a gente consome de serviço, de produto, de aplicativo, hoje já tem uma integração com IA, já está acontecendo. E a gente está sujeito também a impasses éticos, jurídicos, né? Situações que eventualmente dão problemas, né? com o uso da IA, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, é extremamente necessário que a gente tenha uma regulamentação mais específica, né? A gente já tem leis que se aplicam à sociedade, aos negócios e ao uso digital, né? Como a gente já conversou até outras vezes aqui, mas especificamente com relação à IA, é muito importante que tenha um marco regulatório próprio. Isso, inclusive, já é um movimento que tem acontecido em outros países, né? A gente já tem modelos na Europa, modelos nos Estados Unidos, né? Que, de acordo com as suas leis próprias, determinam e tratam a IA de determinada forma. Mas aqui no Brasil a gente vê que esse movimento está acontecendo, principalmente com base no modelo europeu. Né? A gente vai falar um pouquinho mais, mas... Que legal, que legal. É bem uma tendência, né? O Brasil, ele olha sempre para a União Europeia, acho que como uma referência de ordem jurídica, isso acontece em outros diplomas, então não seria diferente ali, que na Europa já caminha passos mais maduros, né? Perfeito. Especificamente olhando para a tua área de atuação, né, sócio? Que é propriedade intelectual, que é, vamos lá, o direito que olha para as criações, para a criatividade humana. A inteligência artificial está batendo a porta da criatividade humana, né? E aí eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre como você sente que a inteligência artificial interfere, flerta, modifica o direito da propriedade intelectual, né? O direito, de modo geral, das criações. Perfeito. Eu sou um pouco suspeito, porque talvez pela atuação eu sempre entro em discussões até com os amigos sobre a IA se sobrepor à criação humana, né? E, na verdade, isso, por mais que a gente se deixe levar e reconheça, né, a utilidade da ferramenta para auxiliar, né, e é importante a gente chamar de ferramenta, porque ela é uma ferramenta, né, ela não cria nada sozinha. Então, a gente ensina, a gente cria, a gente alimenta e, com base nisso, ela vai colaborar, né, para que isso chegue em algum momento, eventualmente, numa criação. Mas é muito importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso
quanto aos direitos autorais, quanto à propriedade intelectual no geral, porque justamente é muito fácil, e a gente viu isso em alguns episódios já, de a IA acabar tomando o lugar das obras protegidas, de uma maneira geral. A gente viu um movimento em Hollywood, né, onde grandes empresas cinematográficas gostariam de utilizar IA para substituir dublagens, para substituir atores, né, para pegar, basicamente, captar uma imagem e o resto fazer tudo com IA. Então, a gente está a poucos passos de deixar a situação correr sem um cuidado maior, né, que pelo visto não vai acontecer, mas se acontecer assim, a gente perde a coisa mais rica, talvez, que é a propriedade intelectual, a criação humana, né? Uma natureza que é própria do ser humano. Então, com base nisso, voltando para o Brasil, né, teve um movimento muito forte dos artistas aqui do Brasil para olhar com mais cuidado em alguns pontos do projeto de lei inicial. Então, Então teve até uma influência do mercado, né? Que é quem trabalha com isso. Exatamente. Teve um movimento muito forte dos artistas, né? E isso levou também a discussões acaloradas no próprio plenário, né? Então, representantes de cada classe, de cada ideia, né, foram aos seus senadores, né? Tiveram audiências públicas, tivemos 14, né, no processo até a aprovação pelo Senado. Então, todo mundo estava muito preocupado, porque depois que isso eventualmente virar uma lei, a gente vai ter que jogar com base nessas regras do jogo. Né? E é importante que esse processo legislativo seja feito com esse cuidado. Então, sim, o movimento artístico teve um grande impacto e, a princípio, conseguiu aquilo que queria, né, trazendo mais segurança para os direitos de autor. E aqui a gente entra num campo, só que eu acho que é extremamente valioso, né? A criação advinda da inteligência artificial, como você falou, ela perde o caráter da humanidade. Já não é mais do ser humano que a criou, então tem uma questão de autoria que, e dentro do direito da propriedade intelectual, passa a ser, no mínimo, questionado, né? Então tem um debate bem interessante do ponto de vista de quem é o dono da criação, né? Eu acho que isso, o marco regulatório vem para pacificar. Mas antes disso, antes da gente debater sobre isso, eu queria ver contigo o seguinte, você mencionou as obras protegidas, né? Uso de obras protegidas por uma IA, dentro da IA. Como é que isso está acontecendo? Isso tem um respaldo para isso? Tem autorização para que isso aconteça? É algo já trivial dentro da inteligência artificial, olhando para a propriedade intelectual? Então, quando a gente fala de obras protegidas, né, basicamente a gente está falando, via de regra, de obras protegidas por direito de autor, e isso significa o quê? Podem ser obras escritas, né? Então, livros, enciclopédias, né? Que muitas vezes dão base para as respostas que a gente obtém, né? Nos chats, nos sistemas que a gente utiliza. São músicas, são, em alguns casos, também fotografias famosas, né? Pinturas, né? Tem várias formas, dependendo do uso da IA, que é bastante abrangente, a gente não se limita, até falando aqui do chat mais famoso, né, que chegou primeiro, mas a gente tem várias ferramentas que utilizam IA. E o cuidado com isso é justamente lembrar que o chat não criou, né? O chat obteve informações e replicou. Tá? Então, é muito fácil a gente dizer, nossa, o chat me trouxe uma resposta, ele criou uma resposta para mim aqui, mas, na verdade, o chat não tem a capacidade de criar. É a lógica, né? A inteligência artificial não sente, não cria. Exatamente. Ela nem é uma inteligência e nem é artificial, né? Exatamente isso. A gente está robotizando, né? Criando uma ferramenta que tem características humanas, mas ela nunca vai ser um ser humano. Nunca é muito forte, né? Mas eu acredito que não. Skynet batendo na porta, né? Né? Mas o ponto é interessantíssimo, sabe, sócio? Porque habitualmente a gente está se deparando com uma ferramenta em que algumas pessoas estão até debruçando uma afetividade. A gente está acompanhando pessoas usando o mencionado chat que você já trouxe, né? Como psicólogo, às vezes, né? Para bater um papo, para conversar. Claro, tá diante de algumas questões emocionais aí, sem dúvida nenhuma, mas é importante entender que por trás disso não há sensibilidade, não há criação humana, não há o envolvimento humano que a gente só consegue ter e expressar através da interferência do ser humano. É quando o ser humano cria, quando o ser humano aperfeiçoa, você tem sentimento, você tem ali o caráter da criação mesmo, né?
algo que você não Exato. alcança com a máquina, com matemática. Exatamente, é perfeito, né? A matemática é o ponto, porque é a obtenção e processamento de dados que vão ser obtidos através de alguma forma. Então, quanto aos direitos autorais, voltando um pouco, isso é muito importante para os artistas, para os autores, porque uma vez que a obra é feita, ela, por exemplo, um livro. Você compra um livro, né? Ah, vou tirar, na época o pessoal fazia da faculdade, tirava xerox, né? Utilizava, né? Uhum. Para fins educacionais, isso até é possível, né? Mas, assim, às vezes é uma grande contribuição para a humanidade, no geral, que está ali, e isso vai ser replicado diversas vezes, tá? Então, no caso específico dos direitos autorais para o desenvolvimento da IA, a grande preocupação é a seguinte: esses autores têm que, primeiro, autorizar, tem que ser um uso lícito, já de acordo com a lei de direitos autorais que já existe, né? Código Civil também, Constituição Federal também. Então, a gente não está falando de uma nova legislação que vai ser exclusivamente utilizada. Ela tem que se harmonizar com todas as outras, né? Então, os direitos desses autores têm que ser respeitados, porque provavelmente, para não dizer com certeza, muitas pessoas e empresas vão utilizar essas inteligências artificiais e vão fazer dinheiro com ela. Como? Obtendo o conhecimento de obras que já estão protegidas e já estão no mercado. Então, a grande briga dos autores, e isso é de uma maneira geral, é que isso seja reconhecido e que eles tenham o devido respaldo também das obras que eles vão ter como utilizadas para o treinamento da IA. Então, o marco regulatório, da forma como está escrito hoje, pode surgir alguma alteração, pode ter algum veto, mas ele está prevendo de uma maneira bastante concisa a preservação desses direitos dos autores. Então, um exemplo. Quando do desenvolvimento de uma IA, os desenvolvedores vão ter que colocar isso num site claramente, né, quais obras estão sendo utilizadas para o treinamento dessa IA. Então, assim, eu sei que a minha obra vai ser utilizada para determinado fim, mas se teve uma resposta no chat quando eu perguntei uma coisa que eu sei que é de uma obra minha, então eu quero saber se a minha obra foi utilizada para o treinamento dessa IA. O marco prevê que a gente vai precisar ter isso em algum site de uma maneira clara e de simples acesso. E algo que já me soa como algo que talvez vai sofrer resistência, né? Porque afinal de contas você está abrindo a caixa preta da IA. Você está mostrando como ela foi treinada. Que interessante, cara. Legal. Exatamente. E o ponto principal é justamente a transparência. Porque enquanto a gente não sabe exatamente como que ele chega nessas respostas, ele pode estar obtendo essas respostas indevidamente. Claro. E sem remunerar as pessoas que justamente criaram ou que trouxeram essas respostas. E isso deve, então, estar bem claro ali de qual foi o material utilizado para esse treinamento. Esse é um dos pontos. Obras que não estão em domínio público, por consequência, devem, no mínimo, serem autorizadas o uso, né, pela IA. Cara, é muito legal isso. Ela serve para ser essa amarração entre a necessidade do uso de imagem, voz, respeitar a legislação vigente. É bem a função de um marco regulatório, né? Exatamente isso. Porque, na verdade, a gente já existe uma sociedade, já existem as obras, já existem usos, né? O que a gente está falando é de uma forma diferente de explorar essas obras protegidas, justamente como a gente falou. E é bastante amplo, porque justamente, como a gente falou antes dos dubladores, dos artistas, né? Às vezes, eu não sei se você já chegou a ouvir em algum momento no YouTube, que eles estão fazendo, já faz um tempo isso, músicas tipo de, sei lá, do Nirvana com a voz do Chorão do Charlie Brown. Sim. Então, às vezes, assim, vai ter gente que vai adorar, né? Eu sou muito contra, inclusive já tive calorosos debates com os meus amigos dizendo que nunca vai ser substituída, né, a criação real do autor. Mas, às vezes, é uma voz, às vezes é um rosto, né, que é suficiente já para a pessoa explorar na IA e o céu é o limite. Então, esse uso todo já tem proteção, principalmente na Lei de Direitos Autorais, mas não só, né? Constituição também, base de tudo. Então, essas previsões já existem. O que a gente precisa fazer é harmonizar esse marco regulatório com a legislação já vigente. Legal, cara. É interessantíssimo olhar que o marco regulatório, ele vem para harmonizar. Eu acho que essa palavra ela é extremamente valiosa, né? É para colocar todos esses outros diplomas que existem, a Lei de Propriedade Intelectual, Código Civil, Constituição, colocar todos na mesma página e falar o seguinte, olha, o uso da IA
deve respeitar isso tudo. Cara, muito legal Exatamente. mesmo, sócio. E até aproveitando, com relação ao exemplo da música, né, Uhum. e essa questão de previsões na lei, surge também um termo novo, termo técnico, possível termo técnico jurídico novo, que é o conteúdo sintético. Então, assim, esse tipo de material, seja uma foto, seja uma música, seja uma publicação, enfim, um livro, que for criado, né, com base na IA, que sempre, lembrando, vai utilizar já uma base de dados, né, de algo já criado, Claro. mas esses conteúdos vão se chamar conteúdos sintéticos, justamente porque é totalmente criado É por uma nova inteligência categoria. artificial, uma nova categoria de obra, né, uma nova categoria de sujeito jurídico, digamos Claro. assim. E que vai haver mercado para isso. Sem dúvidas. Com né? certeza. A principal questão, correlacionando também com a questão da transparência, é que isso fique claro para todo mundo. Né? Até porque se eu falar, pô, eu criei uma música, uma obra de X, né? Ah, show, tá aqui a obra. Só que daí você vai ver uma criação de inteligência artificial. Não tem problema nenhum, só que isso precisa ficar claro. Para eu não dizer que eu fiz algo com as minhas mãos e, na verdade, foi a inteligência artificial, o conteúdo tem que ter uma possível autenticação, para você entender, e ele tem que deixar claro, tanto para a sociedade quanto para os outros autores, que foi criado por inteligência artificial. Não tem nenhum problema com isso, mas o que importa é que as pessoas não sejam enganadas, digamos assim. E é interessantíssimo ver como, né, até nas redes sociais a gente já tem alguma manifestação nesse sentido, né? Se eu quero fazer uma postagem e que eventualmente eu usei inteligência artificial na construção, até a rede social já pede que eu marque isso, que eu sinalize, como uma forma de transparência. A ideia é realmente deixar claro como o conteúdo foi produzido. E aí, sócio, tem um ponto que me vem que é o seguinte: ainda que produzido por inteligência artificial, replicar isso depende não somente, melhor dizendo, do prompt ser igual. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial ela é resultado de um input, de uma entrada, de um prompt que eventualmente alguém traz. Perfeito. Mas na mesma inteligência artificial, se eu eventualmente colocar o mesmo prompt, eu posso ter outputs, saídas diferentes. Né? Exato. Então, ainda a inteligência artificial vai guardar e guarda uma certa singularidade, vamos chamar assim, que talvez vai gerar um mercado e vai fazer com que, assim como a gente tem museus de obras criadas por artistas renascentistas, Exato. a gente vai ter um museu de obras criadas por artistas sintéticos, talvez. Pode ser, Né? é perfeitamente possível. Legal demais, cara. Mas legal. E é justamente esse ponto, né? Não há problema, né? E muito pelo contrário, eu acho que é muito mais benefício, para colocar uma dúvida, para não dizer com certeza, mas é muito mais benefício para a sociedade com o uso da IA do que sem ela, né? Ou os malefícios que ela eventualmente pode trazer. A única coisa é que vivemos num momento de limbo, onde não existe uma legislação própria, então a gente trabalha com as leis que foram criadas quando não existia esse tipo de tecnologia, e nessa muita gente pode ser enganada, muita gente pode se deixar enganar, né? Então a ideia é justamente que fique claro, mas a inteligência artificial em si, a obra sintética, o conteúdo sintético, ele por si não é um problema. Né? Sensacional, cara. O fato é, temos aí uma carga legislativa, vamos chamar assim, significativa, uma responsabilidade muito grande. Dentro do marco regulatório, como é que está isso? Alguém fiscaliza isso? Tem um contexto de fiscalização? Sim. No próprio texto do projeto de lei, já está prevista a criação de um órgão que vai fiscalizar, né, e organizar essa situação toda, e outros 2 que vão auxiliar a compor justamente esse órgão maior. Tá? Essa regulamentação ainda não por óbvio, né, um projeto de lei, então ainda não aconteceu, né, está previsto já uma criação dessas comissões de trabalho, mas é algo que vai provavelmente, assim como já aconteceu em outras legislações, vir depois da promulgação da lei. Então ainda não temos, né, inclusive a ANPD, né, falando de proteção de dados, que é a sua área, ela vai compor esse órgão maior, né? Porque também a gente está falando aqui mais focado em PI, mas a proteção de dados também está diretamente relacionado com a IA. Então, diferentes setores vão compor esse órgão maior para cada qual na sua área de atuação fiscalizar o uso, né? E garantir que, de fato, a lei seja aplicada.
porque não adianta a gente ter uma excelente lei que ninguém vai cumprir ou que a gente não consiga executar. A gente tem bons episódios no Brasil em que norma sem fiscalização é norma esquecida, né? Exatamente. Muito legal. Sócio, excelente bate-papo, cara. Eu acho que a gente poderia ter horas aqui de discussão sobre o futuro da humanidade com o IA, especialmente no teu recorte de atuação, que é dentro da propriedade intelectual. Mas, se você puder deixar um recado pro pessoal que está nos acompanhando, eventualmente quem chegou pela primeira vez, quem está conhecendo o escritório, sobre a importância de se ter um advogado especialista em PI, especialista em propriedade intelectual, porque eu vou compartilhar contigo uma dor pessoal, que eu acho que não é só minha, mas infelizmente se entende ainda que o registro de marca, o registro de criações é algo que eu posso secundarizar. Ah, não vou fazer agora. Não vou dar atenção para isso. E nisso algumas empresas sofrem e sofrem muito. Se você puder deixar um recado para os nossos ouvintes, telespectadores, vamos chamar assim, quem está com a gente sobre a importância do advogado de PI, fica à vontade, meu amigo. A câmera é tua. Então, vou olhar para a câmera aqui. A PI, na verdade, a propriedade intelectual em si, ela é um termo que vem se permeando mais recentemente, né? Da pandemia para cá, isso se tornou mais evidente, as pessoas passaram a ter mais atenção nisso, mas as criações existem desde o início da humanidade. Então, proteger a sua propriedade intelectual, seja ela através de direitos autorais, seja ela da sua marca, seja no uso da IA que você desenvolve, é muito importante, porque com isso você não vai permitir que os outros se aproveitem daquilo que você criou, justamente na tônica que a gente falava dos direitos autorais dentro da IA, né? Então, talvez as pessoas secundarizam porque não aconteceu nada com elas ou com alguém próximo, né? Não tiveram ainda a infelicidade de ter um problema com isso, mas pode ser determinante para o futuro da empresa, tá? Seja qual for a atividade. Então, seja na marca, seja no seu software, seja com patentes, desenhos industriais, direitos autorais para os autores, né? É sempre muito importante proteger isso de diversas formas, né? De diferentes formas, porque cada qual tem a sua legislação específica, mas é fundamental que você valorize aquilo que você criou, seja a sua marca, seja a sua invenção, né? Porque se você não fizer isso, outra pessoa vai fazer antes de você e, em alguns casos, não vai ter como contornar. Então, faça isso por você, proteja as suas criações. Muito bom, muito bom. E se você quer proteger as suas criações, você tem o lugar certo, né? Vem falar com o pessoal do VEP, porque eu acho que já deu para ver que a galera é especialista no assunto, né? Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast, de mais um videocast, mais um bate-papo aqui no VEPcast, seu escritório de advocacia altamente especializado na nova economia, no direito empresarial voltado para aquilo que é o momento, para aquilo que faz acontecer, para o direito digital, para o direito empresarial, para o direito consumidor, para a propriedade intelectual, olhar para direito relacionado à propriedade intelectual, inteligência artificial, o papo é aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso conteúdo. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Fico muito feliz, ficamos, né, sócio, dessa companhia, desse bate-papo. E até a próxima, gente. A gente se vê aqui no VEP. Obrigado, sócio. Valeu, pessoal. Tamo junto, sócio.